Graça e paz. Amém? Glória a Deus. O Jeff já vai estar regulando aqui o volume, né? Todos estão bem? Graças a Deus, né? Queria aqui, desde já, agradecer do fundo do meu coração, e com certeza esse é o desejo de toda a igreja, né? A presença de todos aqueles que nos visitam aqui nessa noite. Os adolescentes, por favor, essa é a hora de vocês, lá em cima. Obrigado, filhote. Queremos aqui agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando aqui nessa noite. Sejam muito, mas muito bem-vindos, que vocês possam se sentir aqui abraçados pelo Senhor, e ao mesmo tempo o nosso desejo é que o Senhor fale profundamente ao coração de todos vocês, mas não só de vocês, mas de todos nós aqui. Agradecendo também a presença de todos aqueles que estão aqui nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe também a vida de todos vocês e que o Senhor ministre fortemente aos nossos corações nessa noite aquilo que nós estamos necessitados. Amém, queridos? Você reconhece que você está necessitado de algo do Senhor nessa noite? Quando você entrou aqui nesse lugar, você está disposto a mudar tudo, se for necessário, na sua vida por causa dessa palavra que o Senhor já começou a ministrar, seja através dos louvores, dos anúncios, das palavras de orações? Você está disposto a mudar geral? Sim? Você está disposto a sair daqui hoje, praticar essa palavra que o Senhor irá falar com você nessa noite? Você está disposto a isso? A viver, a praticar? Olha, Deus, o Senhor vai falar aos nossos corações, e eu estou disposto a sair daqui e praticar tudo aquilo que o Senhor ministrar no meu coração. Você está disposto a isso? Então você está disposto, né? Você entrou aqui com um coração ensinável. Você está disposto a mudar geral se o Senhor falar com você, custe o que custar, seja a área que for da sua vida. Então você está disposto a sair daqui hoje e praticar essa palavra que o Senhor já tem ministrado no seu coração, amém? Então vamos lá. Hoje, ainda falando um pouquinho sobre aquela série de mensagens sobre a intensidade de Jesus, ou como Jesus viveu de forma intensa quando pisou nessa terra. Então nós já falamos sobre a intensidade de Jesus na oração, a intensidade de Jesus na obediência ao Pai, falamos da intensidade de Jesus na crucificação, falamos da intensidade de Jesus como servo, aquela palavra doulos, né? Que significa escravo, que significa, submisso ao seu Senhor, ou seja, submisso, Jesus no caso, né? Submisso ao Pai. Então, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a intensidade de Jesus no ensino. Como que é impressionante vermos a forma didática que Jesus ensinava, não só aos seus discípulos, mas o povo que estava ali ao seu redor. Jesus se utilizava de várias situações, Jesus se utilizava do cotidiano ali, né? Se utilizava da água, se utilizava do fogo, se utilizava de árvores, se utilizava de poços, tudo para poder trazer um ensinamento profundo aos corações dos discípulos. E hoje eu queria trazer um desses ensinamentos que muito mexeu ao meu coração, porque já é algo que nós temos orado, e o ensinamento de Jesus hoje tem tudo a ver com a última mensagem sobre Jesus, o servo fiel, o servo obediente.
Então, Amauri, a minha versão aqui é revista e atualizada, tá bom? E eu queria aqui estar hoje meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra aí junto comigo aqui, seja ela Bíblia física ou no aplicativo. Me ajuda aqui, não me deixe só nesta noite. Vamos ler juntos aqui. Se você não trouxe também, não tem problema, o Amauri vai projetar ali para nós esse texto, esse ensinamento de Jesus maravilhoso na vida dos seus discípulos. Amém? Já abriram aí, estão comigo? Antes da mensagem, eu queria dizer que essa mensagem ela tem mexido muito comigo, tem muito me desafiado, e o desejo do meu coração, e eu falava isso para Deus, é que o Senhor encontre em mim um coração ensinável, um coração totalmente aberto, e eu também estou disposto a continuar me esforçando a praticar essas verdades que nós temos ouvido aqui nesse lugar. Deixa eu soltar o meu cronômetro aqui para a gente não passar do horário, tá bom? Então o Evangelho de Marcos vai dizer assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, aqui está falando de Jesus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Forte, não é? Muito forte se tratando de Jesus Cristo. Mas a primeira coisa que me veio ao coração quando meditava nessa palavra é que no versículo 13, Marcos vai dizer assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome, e aqui mostra a humanidade de Jesus, mas sem deixar de ser Deus. Nós falamos isso aqui na mensagem passada. Agora, eu queria que vocês, e ontem a gente teve aqui nosso culto de jovens e adolescentes, e ontem era para o Paulo estar trazendo a mensagem, mas devido, ao falecimento aqui da nossa querida irmã Maria Francisca, que vai aqui, os nossos sentimentos aí a todas as famílias mais uma vez, que o Senhor possa estar consolando, todos os familiares e amigos da dona Maria Francisca. É uma perda muito grande para nós como igreja, porque era uma intercessora, mas nós sabemos que a nossa irmã está hoje com o Senhor, graças a Deus. Não é isso? Então ontem o Paulo ia trazer a mensagem, mas devido a esse ocorrido, eu trouxe essa mensagem para os adolescentes ontem. E é muito interessante que, da mesma forma que eu fiz eles refletirem sobre, eu também gostaria de trazer essa reflexão para nós. Imagine você com muita fome. Eu não sei se alguém aqui já passou fome na vida, mas eu gostaria muito que você imaginasse você com muita fome mesmo. E você está olhando de um lado para o outro, e você não tem aonde comer, e de repente você vê aquele outdoor de uma lanchonete toda iluminada. E já que você está com fome, então você vai direto a essa lanchonete, uma lanchonete iluminada, cheia de propaganda, fotos de hambúrguer gigantesco, milkshakes, ou seja, muitos alimentos, aqueles pratos recheados, e você está com fome, você está vendo aquela propaganda toda, e aí de repente, quando você entra dentro da lanchonete, você percebe que não tem nada para comer, absolutamente nada para comer. O que é que você diria ou
pensaria? Os adolescentes, como eles não têm muita papa na língua, eles já falaram assim: lanchonete inútil, fecha as portas porque não presta para nada, né? Para que está aberto então se não tem nada para comer, não tem nada para beber, não é isso? Eu não sei se você falaria isso, né? Talvez eu sim, né? Porque quando a gente fica com fome, né? A gente fica meio que irritadinho, não sei você, mas né? Então, o que é que você diria para a pessoa que estava ali te atendendo, ou para o dono dessa lanchonete, né? Talvez você falaria: olha, melhor então você fechar as portas e nunca mais voltar aqui, porque não tem nada, né? Perdi todo o meu tempo, gastei minha energia até esse lugar. Mas havia uma propaganda, né? Mas a reação de Jesus é fenomenal. Ele se utiliza desse momento, daquilo que os estudiosos chamam da parábola em forma de ação. Um fato frustrante para os seus discípulos, para ensiná-los verdades profundas. Lembrando, tá? Frustrante para os discípulos, mas não para Jesus. Jesus aqui não é pego de surpresa. Jesus sabia o que ele foi fazer naquele lugar. Trazer um ensinamento, não só para os discípulos, mas para nós também. Então, a ideia era ensinar verdades profundas e eternas sobre o que estava acontecendo com o povo de Israel naquele tempo. Ao meu ver, Jesus tem uma reação inesperada. Mas por quê? Jesus teve essa reação diferente de muitos de nós. Filipenses capítulo 2, versículo 7, eu quero relembrá-los aqui daquilo que foi pregado quando nós falamos da intensidade de Jesus como servo. Jesus não teve uma reação como eu e você, talvez, ou os adolescentes teriam. O texto vai dizer de Filipenses 2,7, vai dizer assim, ó: o Deus que a si mesmo se esvaziou. Lembram dessa palavra esvaziar no original? Quinoses, né? Um auto-esvaziamento. Assumindo a forma de servo. Lembra a palavra servo? Doulos, escravo, que não tem vontade, que não tem direitos. Olha só, continuando: tornando-se em semelhança a homem e reconhecido em figura humana. Alguns hoje abandonam o servir, porque não concordam com isso, com aquilo, não querem abrir mão muitas das vezes de direitos, porque acham que estão certos, acham que são senhores do saber e fazer. E quando são confrontados por qualquer situação que traz desconforto, se sentem na condição de senhor da situação do servir e abandonam a identidade de servo, de alguém que foi chamado para ser frutífero. Jesus tem uma reação diferente de nós, exatamente por aquilo que já foi falado. Ele se auto-esvaziou e assumiu uma forma de servo, que não tem direitos, reconhece que não tem direito, reconhece, sabe que a justiça ela precisa pertencer ao Pai. Então, logo no começo já nos mostra a humanidade de Jesus aqui. E a segunda coisa que me vem ao coração ainda no versículo 13 é que: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando delas, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Aparências podem enganar. Nunca julgue pela aparência. A figueira, ela chamava a atenção justamente por sua folhagem exuberante. A primeira foto, Amaury. Dá para ver aí a figueira? Exuberante, cheia de folhas. E é claro, repetindo, que Jesus aqui não foi enganado. Jesus sabia o que estava por trás de tudo isso, sabia que aquela figueira não havia fruto, mas aproveitou a oportunidade para trazer um ensinamento profundo. A figueira era uma das árvores mais importantes de Israel. Ela produzia normalmente 2 tipos de frutos: os figos temporãos, que são os pagins, que surgiam antes da colheita principal,
Isso é muito importante, esses pequenos frutos começavam a aparecer antes ou ao mesmo tempo que as folhas. Mesmo não estando totalmente maduros, eles eram comestíveis. Os figos maduros, Mauri, a segunda foto, por favor. A segunda foto vai mostrar esses figos temporãos, está vendo? Ele está meio verdinho, mas eles são comestíveis. E esses figos, eles dão ou antes das folhas ou com as folhas. É impossível uma figueira estar com folhas e não ter frutos, a não ser nessa passagem, ou se for uma figueira estéril. Os figos maduros agora, Mauri. Os figos maduros apareciam meses depois, geralmente entre junho e agosto. O detalhe importante é que Marcos afirma que não era tempo de figos. E a palavra grega para figos aqui refere-se à colheita madura, de um fruto maduro. Jesus não estava procurando figos maduros, ele estava à procura de frutos, que ao olhar para aquela figueira cheia de folhas, teria que ter pelo menos o fruto pagim. Na Palestina do primeiro século, uma figueira cheia de folhas deveria possuir ao menos esses pequenos frutos. Agora eu pensando um pouquinho, dentro dessa ideia de Jesus, dentro dessa narrativa de Jesus, nós podemos pensar que todo cristão verdadeiro, que entregou a sua vida a Jesus, que aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, deveria dar frutos, ainda que seja pequenos. Se havia folha, esperava-se encontrar sinais de frutificação. Trazendo de novo, se é cristão, deveria dar sinais de frutificação. É isso que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos, trazendo para o contexto da época. Portanto, a árvore apresentava uma aparência, mas uma aparência enganosa. Prometia fruto, mas só tinha folhas, porque possivelmente era estéril. No contexto judaico, no Antigo Testamento, a figueira frequentemente simbolizava o povo de Israel. Ou seja, simbolizava o povo escolhido, separado por Deus. Então em Oséias 9:10 vai dizer assim: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonha da idolatria. Jeremias capítulo 8, versículo 13 vai dizer assim: eu os consumirei de todo, diz o Senhor, não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Miqueias 7:1 vai dizer assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vídima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja, por causa da separação do povo, porque o povo escolheu abandonar a Deus e seguir a outros deuses. A figueira tornou-se um símbolo da condição espiritual da nação. Em algumas passagens, uma figueira que não produz fruto representava um povo que não correspondia à vontade de Deus. O contexto dessa passagem ocorre na última semana do ministério de Jesus aqui na terra, poucos dias antes da crucificação. Jerusalém, aquela cidade, estava cheia de peregrinos por causa da festa da Páscoa, que reunia povos de toda a região. A nação vivia sob o domínio de Roma, mas muitos deles viviam uma vida de aparência religiosa, ou seja, honravam a Deus com suas vestes talares, vestes tradicionais, mas os seus comportamentos com pessoas próximas, como familiares, amigos, vizinhos, deixavam a desejar.
honrava a Deus com os seus lábios, falácias bonitas, mas os seus corações estavam longe de Deus. Conheciam a palavra, mas não obedeciam a palavra. Ouviam a vontade de Deus, mas estavam atrelados às suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Estavam envolvidos com muitas atividades no templo, mas os seus corações estavam fechados para o processo da santificação, que gera bons frutos. Por fora, bela viola, como diz os antigos, e por dentro, pão bolorento. É exatamente em cima dessa triste realidade que Jesus leva os seus discípulos. Triste realidade dessa geração, que Jesus trouxe um dos seus ensinamentos mais profundos, que levou os seus discípulos a uma reflexão íntima de como não viver uma vida de aparência. Essa passagem, ela está diretamente linkada à passagem do templo. Quando Jesus chega no templo e encontra um monte de pessoas cambistas, vendendo, fazendo coisas que não deveria se fazer naquele lugar, porque aquele lugar era uma casa de oração. Então Jesus entra no templo e encontra sacrifícios sendo comercializados, cambistas explorando os peregrinos por causa da festa. Havia ali corrupção religiosa, culto sem uma verdadeira adoração. Eles tinham aparência de espiritualidade. Lá possuía sacerdote, sacrifício, festas, peregrinações, mas faltava o fruto do arrependimento e principalmente o reconhecimento de quem Jesus era. Assim como a figueira possuía folhas sem fruto, Israel possuía uma religião sem se permitir ser transformados. Que triste isso. A terceira coisa no versículo 13 que me vem ao coração é que Jesus, ao olhar aquela figueira de longe, ele não fica de longe, ele se aproxima dela. E a tendência de alguns é que quando está tudo bem, eles ficam tudo juntinho, mas quando tudo vai mal, as pessoas se isolam. Jesus mostra aos seus discípulos que é necessário estar perto para saber se tem fruto ou não. Por isso, nunca julgue o seu irmão por causa da aparência. E eu não sei você, mas muitas das vezes eu me pego com aqueles pré-conceitos. Talvez você seja uma pessoa que bata o olho em alguém e já julgue aquela pessoa pelas vestes que ela usa, ou pelo aquele tom de voz que ela tem, pelo jeito que ela tem, e aí você já faz um pré-julgamento e já cria-se uma barreira. Eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do jeito dela, eu não gosto da forma que ela se expressa ou que ele se expressa, e já cria-se uma barreira. Jesus está mostrando para os seus discípulos que antes nós precisamos estar perto, para saber como que é e como que não é as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Se perto está o Senhor, significa que Ele está olhando para nós. E a quarta coisa que me vem ao coração no versículo 14, Jesus vai dizer assim: nunca mais coma alguém fruto de ti. Uma palavra sobre a inutilidade daquela árvore, sobre a esterilidade. Jesus aqui está condenando a hipocrisia, a aparência. Marcos faz questão de registrar, olha que lindo isso, e os discípulos ouviram isso.
porque eles precisariam interpretar posteriormente o significado dessa ação de Jesus. Quando a figueira secou, isso está em Marcos capítulo 11, 20, a gente vai falar um pouquinho depois. Eles entenderam que Jesus estava anunciando o juízo de Deus sobre um sistema religioso estéril. Jesus aqui estava condenando aquele sistema, aquela forma das pessoas viverem dentro de uma religião. Então eram pessoas que conheciam a palavra, eram pessoas que oravam, eram pessoas que meditavam na palavra, mas eram pessoas que não viviam. Pessoas que davam uma palavra para o outro viver, mas eles não viviam, eles não praticavam. Pessoas que estavam vivendo de aparência religiosa. Dentro do templo, eu sou alguma coisa. Fora dele, é uma outra realidade. Jesus estava mostrando para os seus discípulos que perto está o Senhor, e tudo vê, e conhece todas as coisas. Antes da palavra mesmo chegar, Ele já sabe de tudo. Por isso, aqui, a condenação é exatamente por esse rito religioso, o juízo de Deus sobre um sistema religioso estéril, na qual o povo escolhido era responsável. Poucas décadas depois, em 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo seriam destruídos pelo exército romano, confirmando historicamente esse juízo. Nesse contexto, significa pronunciar uma sentença divina de juízo sobre algo que falhou em cumprir o propósito para o qual existia. Vou repetir, nesse contexto, Jesus está mostrando para os seus discípulos uma sentença divina de juízo sobre algo que falhou em cumprir o propósito para o qual existia. E nós já ouvimos aqui que nós fomos escolhidos com um propósito. Cada um de nós temos uma missão. Nós ouvimos que João Batista incorpora o seu chamado e vai para o deserto e vive de uma forma da qual Deus queria. Ele abandona tudo para viver o propósito. Nós fomos chamados para frutificar, nós fomos chamados para dar frutos. E o que Jesus está mostrando para os seus discípulos é: não viva como essa árvore, não viva de aparência, não prometa uma coisa que você não tem vivido. Não queira ser, não queira mostrar para pessoas uma coisa que você não vive. Porque o Senhor, Ele está atrás de verdadeiros adoradores, corações quebrantados. A figueira tinha quase tudo. A figueira tinha uma boa aparência, uma boa reputação. A figueira tinha raízes. A figueira tinha troncos. A figueira tinha folhas. A figueira servia de abrigo para muita gente num sol escaldante ali daquela região da Palestina. A figueira protegia sobre aquelas ventanias do deserto. Mas a figueira, ela tinha quase tudo, mas ela não tinha o que Jesus procurava, querido. Nós podemos cair nesse erro de achar que nós temos tudo, ou quase tudo. Mas se não tiver fruto, se não tiver aquilo que Jesus procura na minha e na tua vida, fique você e eu sabendo que não vale de nada, porque a figueira tinha quase tudo, mas ela não tinha o que Jesus procurava. E o que é que Jesus procurava? Fruto. O templo tinha rituais, o templo tinha muitas atividades, trazendo para os dias de hoje, muitos ministérios, um louvor uma palavra. O templo tinha rituais, atividades, o templo tinha sacerdotes, o templo tinha sacrifícios, mas o templo não tinha o que Jesus procurava.
E sabe o que Jesus procurava? Jesus procurava obediência, Jesus procurava corações quebrantados, Jesus procurava verdadeiros adoradores. Quando Jesus olha para nós, o que é que Ele está enxergando? Porque o texto vai dizer, e é verdade, perto está o Senhor. Você crê que Jesus está aqui? Porque a promessa dele é que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Tomando posse dessa palavra, nós cremos que Ele está aqui. E se Ele está perto, Ele está olhando. E se Ele está olhando, o que é que Ele está encontrando em mim e em você? Não podemos sair daqui como se fosse um simples culto, um simples encontro. A palavra do Senhor está sendo lançada na minha e na sua vida. Que tipo de fruto Jesus procura? Que tipo de fruto Jesus está querendo mostrar para os discípulos que Ele está procurando? Jesus está procurando o fruto do arrependimento. Quando João Batista pregava, ele dizia para os seus discípulos, Mateus 3,8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado cometido, pela falha cometida, mas está ligado diretamente a uma mudança de direção, a uma mudança de mente. Jesus procura uma igreja que abandona o pecado e busca santidade, que busca entrar dentro do processo da santidade, doa o que doer. É dar a liberdade ao Pai de dizer, olha, o Senhor pode mexer em todas as áreas da minha vida, porque eu estou disposto a viver uma vida em santidade, por amor ao Senhor e por tudo aquilo que o Senhor fez. O Senhor viveu com intensidade. Uma igreja pode ter prédios, ministérios e programas, mas se não houver arrependimento genuíno, é apenas folhas, é apenas propaganda. Jesus está levando os seus discípulos a uma reflexão profunda do eu, do ser cristão, do ser discípulo, do ser servo, doulos, escravo, que reconhece que tem um Senhor, e a partir desse reconhecimento, vivo não mais eu, mas Cristo vive em nós, porque Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Jesus procura fruto, sabe do quê? De amor. 1 Coríntios capítulo 13, não precisa colocar não, Amaury. O apóstolo Paulo vai dizer, não adianta você fazer barulho, porque se você não tiver amor, é como lata vazia que batem, é como sino que retine. O amor tudo sofre, tudo espera. O amor não arde em ciúmes. O amor se sacrifica pelo outro. O amor ao Senhor nos faz morrer para nós mesmos em prol do outro. Porque quando nós morremos, o outro vai viver. João Batista vai dizer que convém que eu me desvazie para que ele encha, para que ele apareça, que eu diminua e ele apareça. O amor a Deus tem a ver com isso. Matar o eu, matar a carne, matar as vontades, para que Ele nos encha. Jesus procura o fruto do amor. Jesus declarou, nisto conhecerão, desculpa, Amaury, João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. O amor é a principal evidência da presença de Cristo na vida do cristão. Não basta conhecer doutrina, não basta cantar bem, não basta pregar bem. A pergunta é, a igreja ama como Cristo amou? A igreja ama os irmãos como Cristo ama os irmãos? A igreja ama os perdidos como Cristo ama os perdidos? A igreja ama o necessitado como Cristo ama os necessitados?
A igreja ama os seus inimigos, como Cristo ensinou a amar. Aonde não existe amor, existe religião. E com certeza não existe fruto. Por isso, que numa atmosfera de milagre como essa, não cabe alguém ter diferença com outro alguém. Não cabe sentir raiva de alguém, ciúmes, competição, não cabe. Porque o que Cristo está atrás é do fruto do amor. E o amor tudo sofre. Tudo suporta. Porque Ele suportou. A intensidade na qual Ele viveu, Ele nos leva a viver também de forma intensa. Mas nós aprendemos que não é na nossa força, mas é através do Espírito Santo. Então nada pode nos paralisar quando estamos dentro do propósito dEle e da vontade dEle para as nossas vidas. Jesus procura o fruto da santidade. Pedro escreveu, 1 de Pedro 1,15, sede santo em todo o vosso procedimento. Não é em alguns procedimentos, não é ser santo até aqui. É o desejo de ser santo em todas as áreas. E muitas vezes esse processo da santificação é um processo, muitas vezes não, o processo da santificação é um processo muito dolorido, porque envolve matar a carne todos os dias e segundos da nossa vida, matar as nossas próprias vontades, matar os desejos e pensamentos que não estão ligados com a palavra de Deus. Jesus procura fruto de santidade. Santidade não é isolamento do mundo, é viver para Deus em um mundo que vive sem Deus. Jesus procura uma igreja diferente em seus valores, palavras, relacionamentos e prioridade. Porque santidade tem a ver com colocar o teu Senhor na primeiro lugar lá da lista de prioridades na tua vida. Devoção, leitura de palavra, é algo que nos traz o entendimento de santidade. E o processo da santidade, muitos acabam fracassando no meio do caminho, porque acaba negociando. Porque a todo momento, querido, amanhã possivelmente vai ter uma proposta para você ilegal, contra a lei. Vai ter uma proposta para você, pegar ou largar. Mas são propostas que são laços, são armadilhas, e você só vai conseguir discernir isso se você obedecer e ler a palavra e orar ao Senhor. Ler a palavra e orar ao Senhor e esperar uma decisão tem a ver com esperar. Esperar e esperar no Senhor, e esperar no Senhor tem a ver com fé. E fé tem a ver com crer e acreditar que Ele é o meu Senhor, e só vai acontecer comigo, se Ele permitir. Então se alguém chegar para você pegar o largar, larga, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se aquilo é para o Senhor, se aquilo vem do Senhor para você, ninguém vai tascar a mão. Jesus procura fruto do serviço. Em Filipenses capítulo 2, Cristo assumiu a forma de servo. Jesus não procura apenas pessoas salvas sentadas no banco de uma igreja. Ele procura servos, Ele procura escravos, aqueles que reconhecem que Ele é o Senhor, aqueles que reconhecem o sacrifício, o tamanho do sacrifício, o tamanho do preço do sacrifício na cruz. Nós já ouvimos a intensidade do poder do sangue de Jesus em nós, que nos liberta e nos trouxe a liberdade de dizer não para o pecado hoje. Uma igreja frutífera é uma igreja que serve sem querer reconhecimento. É uma igreja que quando a sua mão direita dá, que a outra nem fique sabendo. Porque o Pai que está perto, que é o maior interessado, Ele tem olhado todas as coisas.
Uma igreja que serve, serve sem querer reconhecimento. Uma igreja que serve, serve sem querer, sem ter nenhum interesse. Olha, eu vou dar o dízimo aqui, porque se eu não der o dízimo aqui, o Senhor vai me tirar daqui. Olha, eu vou fazer isso, eu vou ajudar a Vanessa, porque se eu não ajudar a Vanessa amanhã, isso é barganha. O Senhor está atrás de pessoas que servem, mas serve porque um dia Ele serviu. E não foi qualquer serviço, foi o caminho da cruz. E morte de cruz. Apanhou, sofreu. Por mim e por você. Então eu sirvo hoje, sabe, sem nenhum interesse, porque Ele fez tudo por mim. Então logo eu também quero fazer tudo por Ele. O Senhor procura frutos de serviço. Pessoas que servem, que trabalham, sem querer tapinha nas costas, ou sem Pifou? Não. Sem querer aplausos, querido. Serve porque reconhece que foi chamado para isso. Reconhece que tem uma missão. Reconhece que os dons e talentos que foram derramados não vêm dele, mas tudo é dele e tudo volta para ele. Uma igreja que serve, fruto do serviço, é aquele que serve e ama, sem querer nenhum tipo de recompensa. Porque já sabem que tudo que foi feito foi o maior presente que eu e você poderemos receber, e nós cantamos aqui. Ele é o nosso maior tesouro. A presença de Deus nas nossas vidas vale muito mais do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer bronze, do que qualquer milhão. A presença de Deus, ela é valiosa. O sangue que foi derramado na cruz por mim e por você, que nos dá o direito hoje de estarmos aqui, não tem preço, é imensurável, incalculável. Então, eu amo, ou nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, e se sacrificou por mim e por você. Então por que não há hoje uma vontade de alguns de se sacrificar, matar o eu? O reino de Deus cresce através do serviço, vivido e movido pelo Espírito Santo na minha e na sua vida. E em Gálatas capítulo 5, para terminar, do versículo 22 ao 23, o apóstolo Paulo vai apresentar o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Aqueles que um dia, que tiveram aquele encontro impactante com Jesus, como o apóstolo Paulo teve, e tudo mudou na vida dele. Aqueles que um dia que entregaram as suas vidas a Jesus, e esse encontro com Cristo, a partir desse momento o Espírito Santo habitou dentro de nós. E se o Espírito Santo habitou dentro de nós, o fruto do Espírito está em nós. O fruto do Espírito é o amor, é a alegria de estar na presença de Deus, independente de qualquer coisa, como o apóstolo Paulo nos ensina. Alegrai-vos e alegrai-vos sempre no Senhor. É sempre, a todo momento. A paz que excede todo entendimento humano, a longanimidade e a benignidade. Embora passamos por um processo, muitas das vezes o deserto, o processo da tempestade, eu continuo caminhando, eu continuo sendo longânimo, porque o choro dura uma noite, mas a certeza daqueles que estão em Cristo é: a alegria vem pela manhã. É a certeza que nós temos. O fruto do Espírito é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. E observa que Paulo usa aqui a palavra fruto no singular, indicando um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus procura uma igreja que exercita o fruto do Espírito.
Jesus procura o fruto da evangelização. Em João 15, Jesus disse: eu vos escolhi para que vades e deis frutos. O Senhor nos escolheu para que eu e você dessemos frutos. Lembra da árvore no começo? Esse fruto inclui vidas alcançadas para Deus. Esse fruto envolve testemunho. Muitas das vezes você não precisa nem falar, mas o seu testemunho de vida, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, fala muito mais do que palavras. Porque o Espírito de Deus habita em você, a luz que habita dentro de você resplandece. O poder de Deus vem sobre a tua vida e sobre aqueles que estão ao seu redor. Uma igreja saudável não vive apenas para si mesmo. Ela olha para fora, ela chora pelos perdidos, ela anuncia o Evangelho e ela faz discípulos. Ela não só evangeliza, lembra a ordem de Jesus? Jesus não manda somente evangelizar. Jesus manda evangelizar, cuidar, batizar, discipular. Isso tem a ver com o fruto da evangelização. Não basta somente evangelizar. Tem que evangelizar, claro. Mas a ordem, lembra de Mateus 28? E eu queria terminar aqui. Cristo continua andando entre os candeeiros da igreja. Cristo continua andando entre os candeeiros da igreja, examinando o seu povo. Ele não está apenas procurando cultos movimentados, mas corações rendidos, sabe? Ele não procura apenas atividades. Atividades são boas, mas desde que saia de corações movidos e direcionados pelo Espírito. Deus não procura apenas atividades religiosas, mas transformação espiritual. A pergunta que ecoa de Marcos 11 é: quando Jesus se aproxima da nossa vida, Ele encontra o quê? Ele encontra apenas folhas ou encontra frutos? Porque o reino de Deus não é a aparência que glorifica o Pai, é o fruto que glorifica o Pai. Como o próprio Jesus declarou: nisto é glorificado meu Pai. Põe lá para a gente terminar João 15 e 8, Almari. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Mas talvez hoje você entrou aqui como aquela terra seca. Como uma árvore cujas raízes estão se secando. O desejo de viver para Deus existe, mas sempre tem alguma coisa que bloqueia. Algo que é maior do que você. E maior do que essa vontade de buscar a Deus. Tem um texto no livro de Jó. Depois de tudo aquilo que Jó passou, ou na verdade no momento que Jó estava passando, não foi depois, foi no momento. Jó capítulo 14, versículos 7 e 9 vai dizer assim: porque há esperança para a árvore. Há esperança para mim e a esperança para você. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ela ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova.
Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim e não der fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira de Jesus, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E talvez você se sinta nessa noite incapaz. Você se sinta incapaz de dar fruto pelos temperes da vida, sabe? A terra está seca, a raiz seca, e a impressão que dá é que tudo está morrendo em minha volta. E talvez você foi muito machucado por essa caminhada, por esse processo da santificação. Você foi muito maltratada, porque um dia você dava tanto fruto que as pessoas começaram a jogar pedra para derrubar esses frutos e te machucaram tanto. Jogaram paus e te maltrataram tanto. Muitas pedras atiradas contra você, e você foi perdendo a força de frutificar, foi desanimando, sabe? Foi desanimando sem perceber. Foi vendo que parece que quanto mais você fazia, mais coisas erradas aconteciam. Talvez por uma falta de adubo ou vitaminas, que é a nossa devocional diária, contribuíram para a sua quase queda. Mas a árvore não caiu e nem vai cair em nome de Jesus. Ela pode até ter sido cortada pela raiz, mas ao cheiro das águas, tomar posse de uma palavra dessa, tudo pode acontecer, querido. E para terminar, continuando aqui essa mensagem de Mateus 11, 22, Jesus vai dizer sobre fé, que já foi falado hoje aqui. Marcos capítulo 11, versículo 22, 24, os discípulos ficam impactados porque aquela figueira secou, e Jesus vai dizer assim para eles assim: olha, tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim com vocês. E quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus está levando os seus discípulos ao sobrenatural. Por isso nessa noite, ore com fé. Vamos orar? Fecha teus olhos agora e peça com fé o que você quiser. Se você se identificou com essa palavra, se há algo em você que dificulta essa frutificação, se existe algum pecado, alguma prática pecaminosa, se existe alguma coisa que te impediu lá atrás, algo que fizeram para você, alguma palavra de maldição que lançaram sobre a tua vida, nesta noite, em nome de Jesus, repreenda isso. Tome posse da palavra de Deus, tenha fé e não duvide. Deus, me tira dessa. Senhor, ressuscita áreas na minha vida que foram mortificadas, ó Deus. Senhor, me traz de volta. O Senhor quer te trazer de volta nessa noite, a ser aquela árvore frutífera lá fora e aqui dentro desta igreja. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está restituindo vidas nessa noite, está restaurando vidas, homens e mulheres. O Espírito Santo de Deus passeia, fazendo coisas no teu coração.
Não se sinta incapaz, não se sinta infrutífero, porque o nosso Deus é o Deus que faz tudo novo nessa noite, na minha e na tua vida. É o Deus que está trazendo à vida áreas que já estavam mortas aí dentro. É o Deus que tem te levado a pastos verdejantes e a águas tranquilas, e renovando agora em nome de Jesus as tuas forças. Peça a Deus um renovo, mas peça com fé sem duvidar. Talvez alguns casamentos aqui estão secando, problemas de relacionamentos. Peça com fé, querido, não duvide. O Senhor está derramando uma unção sobre a igreja nesta noite, de cura. Perdoa, se arrependa, entregue diante do altar de Deus nessa noite tudo aquilo que vai contra a palavra dEle e a vontade dEle para a tua vida. Expresse para Ele o desejo de ser uma árvore frutífera, de ser um cristão frutífero. Apresente para Ele todas as suas dificuldades que você está passando, áreas que você está vivendo de luta, de batalha espiritual. Peça um milagre, porque a palavra de Deus vai dizer: agindo Deus, quem é que pode impedir? Se você creres naquilo que você tem orado e nessa palavra, se creres, verás a glória de Deus. Faça como Jó, creia somente e deseje ser usado pelo Senhor. O que queres que eu te faça, diz o Senhor? O que queres que eu te faça? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Não tenha medo de tomar uma decisão radical. Entrega nas mãos do Senhor isso. Confia nele, e o mais Ele vai fazer. Nosso Deus sempre nos surpreende, querido. Por isso, quando faltam as forças, é a hora do Senhor te carregar. E nessa noite, em nome de Jesus, que você guarde essa palavra no coração e proteja ela durante toda a semana, e saia daqui diferente hoje. Você já não é mais escravo do pecado. Você já não é mais escravo desse pecado. O sangue de Jesus Cristo já te lavou e te libertou. Basta uma palavra de fé. Chega, a partir de hoje eu serei um novo homem, uma nova mulher. Ao cheiro das águas, sobre a palavra de Deus tudo frutificará. É Ele que faz florescer no deserto, querido. É Ele que tem enxugado todas as lágrimas. Põe diante dEle, sem pressa, põe diante dEle a tua família. Põe diante dEle o teu marido, a tua esposa. Põe diante dEle os teus filhos. E diga: Senhor, eu, marido, vou começar a exercer o papel de cabeça do meu lar. Vou começar a ser referência dentro do meu lar. Vou começar a frutificar dentro do meu lar. Você, esposa, olha, eu vou ser auxiliar do meu marido, e eu vou começar a frutificar dentro do meu lar, na vida do meu marido, e marido na vida da minha esposa, pais e mães na vida dos filhos, e filhos na vida dos pais, porque tudo começa em casa. Creia somente e não duvide, porque quem faz o milagre é o Senhor.
nesse momento, ao olhar para mim e para você, o que é que Ele pode encontrar? Qual é o desejo que você diz: olha, Senhor, eu não quero ser folhas, eu não quero dar só folhas, eu quero dar folhas, eu quero dar fruto. Mas para isso, o grão de trigo precisa morrer. Nós precisamos morrer para que outros venham viver. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra nessa noite, Deus. Eu tenho uma plena convicção no meu coração, Senhor, que nesta noite essa palavra vai encontrar corações necessitados, ó Deus, corações angustiados, aflitos, ó Deus, corações, sabe, Deus, que está hoje vivendo a terra seca. Nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor vai derramando as águas sobre essas raízes, ó Deus, que o Senhor vai molhando essa terra seca em nome de Jesus, e faz desses homens e dessas mulheres, ó Deus, frutíferos, Senhor, e que eles venham dar muitos e muitos e muitos frutos, ó Deus. E nós oramos repreendendo, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta, Deus, para nos impedir, Senhor, de frutificar, Deus. Senhor, perdoa os pecados cometidos, as falhas, ó Deus, e que Teu Espírito tenha plena liberdade para fazer o que o Senhor quiser, Deus. Traz de volta, Senhor, aquele que um dia frutificou e que hoje, Deus, tem vivido dias difíceis, dia de dores, ó Deus. Senhor, nós oramos especialmente por esses corações nessa noite. Derrama do Teu poder, da Tua graça, em nome de Jesus. Faz um milagre nessa noite, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, crendo que o Senhor vai fazer e está fazendo nessa hora, Deus. Ainda que os nossos olhos naturais não vejam, mas a Tua palavra nos garante, ó Deus, que o Senhor nos ama, Senhor. Ah, Deus, o Senhor nos ama, e o Senhor não resiste a um coração quebrantado, Deus. Traz a cura, Deus, em nome de Jesus, e nos dê uma semana agora maravilhosa na Tua presença, cheia do poder do Teu Espírito. Que amanhã, Deus, pela manhã, ao chegarmos nos nossos trabalhos ou nos nossos afazeres, ó Pai, Senhor, que as pessoas já começam a ver os frutos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que elas desejem cada vez mais ser como nós somos, ó Deus. É o que nós oramos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Deus abençoe.